Então, agora a gente conversa com o senador Márcio Bittar, que é relator do orçamento de 2021 e também da PEC emergencial. E o senador está responsável por encontrar os recursos, o que a equipe econômica fala, abrir espaço no orçamento, justamente para financiar esse novo programa sem furar o teto de gastos no ano que vem. Por isso que o senador está aqui com a gente. Agradeço muito a presença do senhor aqui, senador. Obrigada. E eu começo a entrevista falando exatamente sobre isso, senador. As duas maneiras que foram encontradas para financiar o Renda Cidadã, precatórios e Fundeb, foram muito criticadas, mesmo por políticos como por economistas. Precatórios considerado um calote, empurrar a dívida com a barriga, deixar uma dívida crescer lá na frente. E o Fundeb, senador, foi interpretado como um jeitinho, uma pedalada para furar o teto de gastos, já que os gastos com o Fundeb não entram na contabilidade de teto de gastos que está valendo para 2021. Bom, bom dia. Muito obrigado, Júlia, Ana Flor, que me sugeriu essa entrevista, Otávio, muito obrigado. Peço a Deus que me dê lucidez para ajudar a esclarecer, principalmente algo em torno de 10 milhões de brasileiros que, se não criarmos um programa, elas não terão do que sobreviver a partir de janeiro, e essa é, no momento, a maior de todas as preocupações. Eu não vou deixar de começar com um comentário, talvez meio picante, sobre esse Deus chamado teto. Quer dizer, na introdução, você acaba de dizer que a questão de possibilitar até 5% do Fundeb é quase uma heresia, porque seria uma forma de burlar a lei do teto. Agora, eu acho interessante que quando foi para o Brasil dar dinheiro novo para todas as prefeituras do Brasil, e isso em homenagem à farra fiscal que fizeram, para chegar à quebradeira que chegaram, e dar dinheiro para todos os governos dos estados no final do ano passado, extra-teto, ninguém reclamou. Quando foi para criar 130% a mais para o Fundeb, também extra-teto, ninguém reclamou. Agora, quando você tem em cima da mesa um problema que não vai acabar porque nós queremos, não adianta fazer figa, não adianta torcer, de algum lugar tem que sair dinheiro para dar o mínimo de segurança e de solidariedade para que essas pessoas tenham mantenham o mínimo de dignidade humana a partir da virada do ano. E aí nós tínhamos duas opções. Ou você criava um programa novo com outras fontes que não fosse endividamento, e nós tínhamos essa proposta, só que ela claramente não tinha como enganar ninguém, e nem tinha interesse, seria uma outra extra-teto. Bom, o que a equipe econômica disse? Que o tal do mercado teria, nessa hipótese, o pior cenário. E mesmo assim, nós tínhamos problemas também, porque aonde você mexe tem problemas. Você vai... a proposta que estava em cima da mesa como opção de criar o programa e de onde tirar o dinheiro, ele viria basicamente de você diminuir os benefícios tributários que o Brasil entrega, cerca de 380 bilhões por ano, diminuir, tirar aí 10%. Você enfrentaria a resistência. O lobby da Zona Franca de Manaus, o lobby do Simples, o lobby do Sistema S, taxar dividendos, taxar a pejotização. Mas tudo isso tem gente que seria machucada e que trabalharia contra. Então, é natural, de onde fosse a fórmula. Essa era uma. Mas, seguindo a orientação da economia, seria o pior cenário, porque seria mais um extra-teto. Eu repito, os dois anteriores passaram e ninguém reclamou. O Brasil é interessante. Aí, quando você levanta a hipótese da possibilidade para atender uma pandemia, que é uma excepcionalidade no mundo, aí para 10 milhões de brasileiros, aí não pode, aí é uma heresia. Mas para as outras coisas pode fazer isso. Bom, então chegamos a essa conta, que é a conta que a equipe econômica, eu não estaria apresentando uma proposta que não tivesse chancelada pela equipe econômica do governo do presidente Jair Bolsonaro, através do ministro Paulo Guedes, a quem eu tenho admiração, e eu assinaria a proposta original dele, da desvinculação, da desindexação e também mexendo com o abono. Eu assinaria.
Só que o que percebemos? Que é praticamente impossível que ela passasse no Congresso Nacional, e aí, para acabar da pá de cal, quando o presidente da República, legitimamente, disse, olha, eu não vou tirar de pobre para dar para paupérrimo. Então, enterrou essa opção. Então, nós estávamos diante de duas. Essa, que a equipe econômica entendia como o pior cenário, e a outra, que foi a que se criou. Não é calote. É você deve o sujeito da bodega da esquina, R$1.000. Só que naquele momento, você é submetido a uma pandemia. Você vai chegar no credor e vai dizer, olha, eu te devo 1.000. Eu não tenho como te pagar porque eu tenho parentes aqui e para se alimentar precisam de mim. Então, eu vou te pagar 1/3 do que eu te combinei de pagar. Os 55 bilhões colocados no orçamento para esse ano não tinha pandemia. Então, eu vou te pagar 1/3. E o restante, eu vou atender cerca de 10 milhões de brasileiros que precisam se alimentar a partir de janeiro. E a outra fonte daquilo que nós aumentamos para o Fundeb, e aí outro debate que eu gostaria de fazer é se a educação do Brasil, que tem vários problemas, se um deles é falta de dinheiro, porque não é. Nós gastamos da nossa fortuna muito mais com educação no Brasil do que todos os países da Europa Ocidental e não temos resultado. Estamos entre os 20 piores países do mundo. Então, em até 5%, é autorizativo, em até 5% daquilo que aumentamos para o Fundeb, que é paulatino, para ser utilizado para aquelas famílias que não mantêm filho na escola porque eles vão trabalhar para ajudar o pai e a mãe. Então, é para que essa família que estará no programa ou que já está no programa possa manter o seu filho na escola. Ora, o que adianta você criar uma montanha de dinheiro para a educação se você tem 5 milhões de famílias que os filhos não estão na escola? Então, em até 5% do a mais que nós aprovamos para essas famílias, desde que elas mantenham o seu filho na escola. Se não está na escola, bom. E essa proposta, é bom lembrar, ontem foi pouco dito isso, ela vai dentro da PEC emergencial, que é a PEC dos gatilhos, que é fundamental ser aprovada juntos. Por quê? Porque ela coloca um freio de arrumação nas contas públicas de estados, municípios da própria União. E, basicamente, o que ela diz? Quando a farra com dinheiro público chegar a 95% ou bater no teto, no caso da União, acionam-se gatilhos para proibir que o poder público continue a gastança, continue aumentando a gastança. Então, aciona-se todos aqueles gatilhos que, basicamente, é para que a sociedade não pague a conta de uma despesa que não foi ela que fez. Então, ela vai junto, ela vai dentro da PEC emergencial. Senador, Ana, antes de passar a palavra a você, desculpe, senador, pedir para o senhor ser só um pouquinho mais breve para a gente poder aproveitar, fazer mais perguntas para o senhor e só fazer uma pequena ponderação, porque quando o senhor fala sobre os precatórios, na verdade é uma cortesia que o governo está fazendo com o chapéu alheio, porque a justiça já mandou pagar o precatório, o dinheiro não é do governo, o dinheiro é da pessoa que é credora do governo. E aí o governo que está sem dinheiro vai pegar o dinheiro que é da pessoa e que a justiça já mandou pagar e usar com outra finalidade, mesmo que a finalidade seja muito nobre. Por exemplo, a solução tem os subsídios creditícios, que o governo não está mexendo, tem diminuir jornada de gatilho da PEC que o senhor falou, jornada de servidor, diminui a jornada, diminui o pagamento. Por exemplo, por que o governo não mexe nisso? Querida, a vida é como ela é, como disse Nelson Gonçalves. Se dependesse de mim, essa agenda que você está dizendo estava toda aprovada. Se dependesse de mim, nós já tínhamos acabado com a estabilidade do servidor público, como ela é, imexível, porque independe de resultado, independe de mérito, independe de tudo. Como é o caso da educação. Nós estamos aumentando recursos para a educação e estamos entre os 20 piores países do mundo. Agora, você está falando de medidas que não depende só de mim, depende do Congresso Nacional. Agora, uma que você está dizendo, ela vai dentro, justamente a PEC aonde vai o programa novo, que é a emergencial, que é a dos gatilhos. E por que ela vai junto? Porque para aprovar uma coisa casada com a outra. Então, e eu volto a repetir, sabe? Olha, o governo de São Paulo, por exemplo, veja bem, o governo novo pegou o atrasado. Nós elegemos uma agenda nova, uma agenda liberal conservadora, estávamos trabalhando ela. Todos pegos de surpresa com a pandemia, o mundo inteiro. Bom, aí dá um baque na economia. Agora, estamos retomando a pauta, retomando a agenda, a reforma tributária, estamos procurando um acordo em cima de alguns pontos, a reforma administrativa, que você mencionou en passant,
a PEC dos gatilhos, o Pacto Federativo. Agora, só que no meio disso, nós descobrimos que mais 10 milhões de brasileiros em janeiro não têm o que comer. Então, hoje, concretamente, objetivamente, tem esse assunto para resolver. Então, qual é a proposta? Coloca esse programa dentro da PEC emergencial, que é a PEC dos gatilhos, que permite ao chefe do executivo diminuir carga horária e salário em até 25%, tá? E proíbe contratações, proíbe o aumento da folha. Na PEC do Pacto Federativo, que eu vou apresentar ao mesmo tempo, também tem outra série de rigores fiscais. Então, vamos retomar a agenda. Agora, em algum lugar, nós tínhamos que buscar recurso para bancar esse programa, porque não dá para virar 31 de dezembro com 10 milhões de brasileiros sem saber do que vão se alimentar em janeiro. Isso é uma coisa emergencial, que, claro, a gente espera que a retomada da agenda faça que ano após ano, o Brasil diminua a quantidade de brasileiros que precisarão para se alimentar do Estado, mesmo em janeiro. Senador, bom dia. Ana Flor aqui em Brasília. Obrigada por atender esse nosso pedido de entrevista. Senador, na verdade, você usar precatório é empurrar a dívida para frente, se endividar um pouco mais. O senhor está com a PEC emergencial, Pacto Federativo e o orçamento na mão. E agora o senhor sabe muito bem que o Brasil vem de déficits há muitos anos. Está se endividando ainda mais esse ano por conta da pandemia. O governo, o Congresso não querem cortar gastos, onde vai ser cortado gastos, a gente, na verdade, gasta muito mais do que a gente tem de receita. Não se quer cortar gastos no Brasil? Olha, a PEC emergencial, como você conhece, muito obrigado por ter me convidado, aceitei com bom grado o teu convite, de estar aqui com vocês. A PEC emergencial, ela é um instrumento que aciona gatilhos muito séria, muito, vamos dizer, dura e necessária. Vou repetir. Qual é o espírito dela? O espírito é que quando a farra for muito grande com dinheiro público, você aciona automaticamente gatilhos que farão com que ela cesse, com que ela comece a diminuir. Isso para evitar o que vem acontecendo no Brasil há décadas, que a sociedade que não fez a despesa seja chamada a pagar a conta. Como você implicitamente está dizendo na sua pergunta. De onde vem essa bronca imensa? Vem de um país que, ao longo de 30 anos, com exceção de um desses 30 anos, ele foi aumentando a despesa pública ano após ano, acima do que arrecadava, gastando sempre um ano mais do que o que podia. Então, chegou ao ponto de um gigantismo do estatal que engole a sociedade. Então, retomar a agenda é fundamental. Retomar a agenda. Se dependesse de mim, nós estávamos privatizando um monte de coisa. Os Correios já estavam privatizados. Agora, é a política, é a democracia, não é a lei de um. Então, você tem no Congresso uma bancada grande, que mesmo não se dizendo de esquerda, mas que compra as teses que a esquerda fez uma lavagem cerebral em 50 anos. E que continuam achando, você veja no marco legal do saneamento, que abriu a possibilidade de trazer capital privado para resolver problema que o poder público não resolveu. Nós temos um flagelo no saneamento básico, principalmente na minha região, na região norte, onde apenas 8% das casas têm esgoto sanitário. E olha a resistência que a esquerda fez, contando com o apoio de pessoas que, não se dizendo de esquerda, mas que compraram a tese. Mas se o poder privado entrar, então eu vou passar a pagar, como se o serviço público não fosse pago por alguém, é pago por todo mundo, e é ineficiente, e não chega em 100 milhões de brasileiros e tal. Então há uma dificuldade. Agora, de qualquer maneira, o governo retoma a agenda, e um sinal claro disso é eu colocar a criação do programa dentro da PEC emergencial. Quer dizer, uma coisa casada com a outra. Você alimenta pessoas que não tem você fazer torcida, não vai resolver. Tem que tirar de algum lugar. E, ao mesmo tempo, você aprova na PEC que cria o programa os gatilhos que serão uma lição dura para quem merece. Senador, é o Otávio Guedes, bom dia. Percebi na sua fala o senhor questionando o tal Deus Teto, né, que é reverenciado pelo que você chama de tal mercado.
Mas só que nessa religião do Deus Teto, o dono dessa igreja, o Papa, vamos dizer assim, né, responsável por manter a rigidez dessa doutrina, é o Paulo Guedes. E o senhor diz que admira muito Paulo Guedes. Como é que o senhor questiona Deus e admira o Papa ao mesmo tempo? Bom, primeiro bom dia, com todo respeito. Deus só tem um para mim, né? Então, que eu fiz uma brincadeira para chamar a atenção de uma parte da crítica, né, que acha um sacrilégio, quase um pecado, como nós estivemos na hipótese de criar a verba para esse programa, mas que seria extrateto, e aí quase todo mundo diz que isso seria uma heresia. E aí eu faço uma lembrança. Ninguém considerou heresia quando nós fizemos um extrateto para mandar dinheiro para tudo que é prefeitura do Brasil e Estado também. Ninguém achou que era heresia quando nós também, extrateto, aumentamos em 130% o dinheiro do Fundeb. E eu já disse, se a educação tem dezenas de problemas gravíssimos no Brasil, um deles, pela nossa fortuna, pelo que nós temos de recursos, não é falta de dinheiro. E continuamos entre os 20 piores países em educação. Eu só quis chamar a atenção, como é interessante, que quando você coloca como hipótese, que foi descartada, mas quando existia a hipótese de criar um programa que teria responsabilidade fiscal, porque não seria endividamento, mas claramente teria que ser uma outra extrateto, ela é rechaçada como vai ser o pior cenário para o mercado. Agora, o respeito que eu tenho pelo ministro Paulo Guedes e a admiração, tanto que eu disse, eu assinaria a proposta original dele. Só que não adianta, se percebeu que ela não seria aprovada. Então não adiantava eu apresentar a proposta original dele, eu assiná-la, defendê-la, naquele dia seria um tumulto e no outro eu seria ignorado. Eu estar apresentando uma coisa que ninguém ia levar a sério, que não ia andar. Então tinha que chegar a algo possível e que tivesse chance de ser aprovado, que é a conta aonde chegamos. Agora, Otávio, você não imagine por nenhum instante que essa proposta não passou pelo crivo do ministro Paulo Guedes. Eu jamais a apresentaria se não fosse a proposta, entre as possibilidades, porque alguma tinha que acontecer, eu jamais a apresentaria se não tivesse passado, não só pelo crivo, mas pela criatividade do ministro Paulo Guedes. Senador, diante dessa repercussão negativa... Mas na reunião ele ficou do seu lado? Claro. Na verdade, a pergunta, ela dá a entender que a ideia foi minha e ele concordou. Então eu não roubo ideia de ninguém. A ideia nasceu numa reunião, o líder, Ricardo, ele é um cara trabalhador para danar. Ele faz reunião sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite, domingo de manhã, e foi esse final de semana inteiro. Aí nós tivemos uma reunião longa no sábado de manhã, à tarde, desse sábado último, tinha uma reunião com a equipe econômica e o ministro Paulo Guedes, ele me chamou, mas eu acabei não indo, e nessa reunião é que surgiu essa alternativa que acabou sendo aprovada pelo presidente da República e na reunião de ontem com todos os líderes do governo e os líderes dos partidos que apoiam o governo na Câmara e no Senado, com um adendo importante, de dizer que ela vai dentro da PEC emergencial. Pois não... Senador, diante dessa repercussão negativa, o governo e o senhor vão insistir nessa proposta? O senhor vai incluir outras coisas nesse cardápio, como talvez algum corte de gastos para o Congresso poder escolher de onde tirar recursos para esse programa social? Nós temos um tempo pequeno, uma coberta que talvez seja menor, talvez não, seja menor dos últimos anos, porque você teve um orçamento impactado, né, pela pandemia. Então, assim, o que tem de dinheiro discricionário é muito pouco. Quando você para analisar as alternativas, você encontra ideias boas, mas que têm dificuldade. Então, assim, o que eu posso lhe dizer é, não pensem que que foi fácil. Foram semanas discutindo, colocando o tema na pauta, retirando o tema. E, repito, chegamos a uma conta do possível e do menos danoso, porque aonde você mirava, você tirava dinheiro de algum lugar. Então, para tirar, como disse o presidente, eu não vou... E o presidente aí começou a ter as limitações, né? O presidente colocou logo a baliza, eu não vou tirar do pobre para dar para o miserável, o mais pobre ainda. Então, começou a se colocar, o Congresso não aprova. Então, você vai chegando naquilo que é possível. Nós apresentamos ontem
e a reação dos líderes do governo no Congresso, na Câmara, no Senado, foi extremamente positiva, foi praticamente unanimidade. Agora, assim como foi a reforma da Previdência, que a maior parte dos políticos e da sociedade brasileira há 2 anos ou 3 anos se posicionava contra, e ela foi percebendo que aquilo tinha que acontecer, como de fato aconteceu, graças a Deus, nós vamos falar com a sociedade, falar com todo mundo que não tem alternativa. Quer dizer, essa foi a alternativa menos danosa que nós encontramos. Então, você vai pagar menos do que o que assumiu o compromisso, mas é 1/3 da dívida, e você vai dizer, olha, eu não tenho como te pagar tudo agora, tudo que nós combinamos ano passado, porque eu tenho 10 milhões de brasileiros que eu tenho que atender. Eu não tenho mais de onde tirar. E todas as formas que foram pensadas esbarravam em pessoas. Todas as ideias, atrás delas tem pessoas. Agora, ela entra dentro da PEC emergencial, que é a PEC dos gatilhos, e isso é fundamental, porque é um sinal claro de que o governo e as lideranças do Congresso Nacional estão atentos à retomada da agenda. Queria, antes de terminar, apenas lembrar, embora isso não muda o eixo principal, que é dívidas transitadas e julgadas e que os estados, municípios e a União têm que pagar, mas eu queria só lembrar que os estados e municípios têm mais ou menos essa mesma regra. Vamos pegar um caso, São Paulo, o estado mais rico da federação, ele deve proporcionalmente de precatório mais do que a União e vai pagar esse ano 1,5%. Quer dizer, eu estou propondo 2%. Então, não estamos propondo nada diferente do que os estados e municípios já estão fazendo, pagando 1,5% da receita corrente líquida ou 2%. E com uma lembrança, os municípios e estados não são eles que bancam o programa nacional como o Bolsa Família. Não são eles que vão bancar o programa que nós estamos criando. Quer dizer, nós estamos propondo pagar 2% da receita corrente líquida, que significa dizer pagar 1/3 da dívida assumida com precatório esse ano, mas para atender um programa para o Brasil inteiro. Quer dizer, então, estamos propondo algo que estados e municípios já fazem, até menos do que o que nós estamos propondo, e criando um programa que vai atender brasileiros que estão lá em São Paulo, que estão no Nordeste, no Norte, enfim, que estão no Brasil inteiro. Bom, e para terminar, dizer que o programa novo, é bom lembrar, aí vai ser detalhado pelo governo federal, mas ele vem com uma série de mecanismos. Eu não quero criticar o Bolsa Família, acho que ele cumpre o papel, mas ele precisa ser modernizado. Hoje, quem está no Bolsa Família, por algumas razões, ele tem medo de sair. Ele tem medo de pegar uma carteira assinada com salário mínimo, depois ele perder e ir para o fim da fila. Então, o novo programa vem com uma série de gatilhos que incentiva a pessoa a querer a carteira assinada. Então, ele é mais moderno, ele avança no programa de assistência a brasileiros que precisam daquilo que é hoje o Bolsa Família. E para terminar sobre esse assunto, dizer que quando a gente não coloca um número, o valor do benefício, é porque seria leviano. Nós estamos propondo isso. E se o Congresso aumentar o percentual? Se ele passar de 2% para 2,5% ou para 3%, se ele passar de 2% para 3%, é 1/3 a mais. Então, vai ter que esperar. Agora, é claro, dá para dizer que vai ficar acima de R$200 e abaixo de 300, pelo menos no primeiro ano. Era isso que eu ia perguntar para o senhor, senador Márcio Bittar, qual que era o valor do Bolsa Família? Vocês já tinham uma ideia, mas o senador já respondeu. Então, agradeço muito a presença do senhor aqui no Em Ponto, a sua disposição de responder às nossas perguntas e até uma próxima vez. Eu que agradeço a vocês, quero dizer que para mim é um privilégio estar na Globo News falando com a Ana Flor, que tem a minha admiração, que foi quem fez o primeiro contato para eu participar desse bate-papo, o Otávio, que eu acompanho, e você, Júlia. E eu espero que a gente tenha conseguido dar, principalmente a esses milhões de brasileiros, que é a preocupação número 1, um horizonte mínimo de segurança, de que eles não serão desamparados a partir de janeiro, porque, infelizmente, a vida deles não mudará, porque o ano vai mudar. Então, para eles, a gente tem a maior preocupação. E aqui tem alguém, como relator do orçamento, que tem um compromisso. Eu apoio o governo do presidente Jair Bolsonaro, não é por relações pessoais, que eu considero importantíssimas. Para mim, família é mais importante que qualquer outra relação,
mas não é relação pessoal, é uma proximidade com a agenda que ele representou na campanha. Por isso eu hipotequei apoio à pré-candidatura dele, não foi apenas depois que ele se elegeu. Então eu tenho compromisso com essa agenda. E por isso que está o programa dentro da PEC emergencial, porque é um sinal claro que está na minha mão como relator de que ela não foi abandonada. Nós temos que atender os brasileiros que precisam a partir de janeiro, mas ao mesmo tempo não podemos trair a agenda vencedora das eleições em 2018, que é claramente no rumo da austeridade fiscal, da diminuição do gigantismo do Estado, tanto da privatização, venda de patrimônio que só serve para atrapalhar a economia e não ajudar. Eu que agradeço a vocês, estarei sempre à disposição. Muito obrigado, fiquem com Deus.